Olá pessoal, sejam bem-vindos ao segundo episódio do nosso podcast GTS Agrocast. É um podcast organizado e realizado pela GTS do Campo, GTS Inovação para o Campo e Indústria, uma empresa que cultiva inovação e nutre parcerias. Este podcast é feito do agro para o agro e é dedicado aos nossos parceiros, aos nossos clientes e aos nossos colaboradores, em que vamos ter bastantes episódios em que vamos falar sobre vários temas, inovação tecnológica, vamos falar sobre várias culturas, vamos falar sobre sustentabilidade, vamos falar sobre culturas de A a Z, vamos falar de cana, sempre vamos ter uns convidados interessantes e, portanto, nos acompanhem e sigam-nos nas nossas redes sociais, no Instagram, no LinkedIn, no YouTube e também acompanhem-nos através do nosso site www.gtsdocampo.com.br. O meu nome é Mário Franchi, sou português, estou como CEO da GTS, já me apresentei no primeiro episódio, eu acredito que temos hoje bastantes assistentes que já nos acompanharam no primeiro episódio e, portanto, vamos iniciar este segundo episódio. Para quem não assistiu o nosso primeiro episódio, tivemos convidados bastante interessantes e falámos um pouco sobre os 20 anos do Grupo GTS. Sim, em 2024 nós festejamos os 20 anos do nosso grupo, uma história de crescimento e inovação, uma história de pessoas, uma história bastante bonita e quem não assistiu pode realmente voltar lá e no YouTube vai encontrar com certeza nas redes sociais esse nosso primeiro episódio. Neste segundo episódio, como nós comentámos anteriormente, iríamos e vamos falar sobre sustentabilidade. Sustentabilidade é algo que faz parte da nossa forma de trabalho, é algo que está dentro, é um dos nossos valores da GTS e para isso hoje nós vamos ter dois convidados que vão nos ajudar a falar sobre esses temas e eu gostaria de apresentar para vocês. Em primeiro lugar, o Rafael, não por ele ser mais importante ou menos importante, só que ele está aqui do meu lado, né? O Rafael Fer, que é nosso gerente de P&D, que quem acompanhou o primeiro episódio já o conhece, vou pedir para ele se apresentar. E hoje temos o nosso convidado especial, o Leonardo Prado, que é nosso gerente comercial cana, mais conhecido como Léo Prado, para ser uma coisa mais simples, e eu gostaria que eles se apresentassem para nós iniciarmos esse belo debate sobre sustentabilidade, sobre IBD e sobretudo sobre combustíveis renováveis, que é o nosso etanol, uma coisa fantástica que o Brasil tem para todo o mundo. Turma, está com vocês. Olá pessoal, Mário, obrigado pelo convite, Léo. Eu sou o Rafael Fer, eu sou gerente de P&D, estou aqui de volta, né? Já estive presente no primeiro episódio, então é um prazer, uma honra fazer parte de novo aqui desse segundo episódio para a gente discutir um tema que é tão interessante. E a apresentação, o pessoal já me conhece e passo a bola para o Léo, então, contar um pouquinho da história, Léo. Legal. Mário, obrigado aí, uma honra estar aí, né? Participando desse segundo episódio e de um assunto que acho que gosto bastante, acho que todo mundo tem interesse, que é a questão de sustentabilidade, né? Uhum. Obrigado, Rafa, também, companheiro, tá aí junto com a gente. E me apresentar, né? Meu nome é Leonardo, mais conhecido como Léo Prado, tá? Estou na GTS. Não Aloprado. Não Aloprado. Não confundam, turma, não é Aloprado, é Léo Prado. É só o Mário que eu deixo falar assim, viu? Vamos lá. Eu estou na GTS, né? Já faz alguns meses aí, iniciando esse projeto que na minha opinião, aí tem muito para crescer, muito para desenvolver, né? Várias tecnologias aqui para frente e novidades aí que vão vir para frente aí, né? Sou formado em agronomia, né? Formado pela Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. Tive uma experiência aí na casa de 20 anos, sempre trabalhando muito com gestão, né? No meio do agronegócio, né? E estamos aí com um desafio bem bacana, né? Um desafio muito grande aí na GTS aí, num crescimento desse setor, e é um setor que chama muita atenção, que é o nosso setor supraenergético.
Beleza. Agora, legal. Conhecemos já os nossos 2 convidados de hoje. Vamos direto ao ponto. Então, vamos falar um pouquinho sobre sustentabilidade, sobre etanol, sobre o futuro do setor sucroenergético. E dentro das responsabilidades de cada um dos nossos convidados, eu gostaria de iniciar com um bate-papo com o Léo sobre a equipe dele, na gestão dele. Ele tem uma equipe grande que trabalha fundamentalmente em cima de cana, da cultura de cana-de-açúcar, e eu queria que ele nos explicasse um pouquinho mais em detalhe o que é que a equipe, o que é que dentro da equipe, como é que essa equipe está colaborando para a sustentabilidade e para essa campanha que nós aderimos já há bastante tempo, que vai de etanol, ok? Então, Léo, nos conta aí o que é que a sua equipe está colaborando dentro da GTS e dentro do setor sucroenergético para exatamente essa campanha vai de etanol. Nos conta um pouquinho mais. Não, legal, Mário. Obrigado aí pela pergunta. Na verdade, assim, a gente tem uma grande preocupação com relação à sustentabilidade, né? E em conjunto com essa campanha, vai de etanol, a nossa equipe hoje, 100% do abastecimento dos veículos, eles são feitos por etanol, né? Nós temos uma equipe grande em boa parte aí do Brasil, tá? E nós temos aí, nessa situação, nós temos 3 aspectos, né? O primeiro que é o econômico, né? Que quando você vem com um abastecimento de etanol, quando você vai fazer a conta lá na planilha, né? Quanto o valor do quilômetro gasto, né? Ou quanto que eu tenho por quilômetro gasto, o etanol ele sai ganhando dos outros combustíveis, né? E até ultimamente a gente fez até com diesel, né? Alguns veículos leves, caminhonetes, até diesel, ele chega a ser muito superior economicamente. Sim, porque teve essa subida do diesel. Exato. E tudo isso, né? Então não deixou de ser. Então, e é bom, né? Então esse primeiro aspecto é excelente, tá? Aí a gente vai para um segundo aspecto, que aí sim é a questão do meio ambiente, tá? Claro. Acho que boa gente, esses dados aí tá bem divulgados na internet, qualquer um consegue pegar, né? Mas chega a ser até 90%, né, mais eficiente, né, o etanol com relação a outros combustíveis, principalmente com relação à gasolina. A diesel então nem se fala, aí deve ser muito maior. Sem dúvida. Muito maior, né? Mas você parar para pensar, né, que cada veículo aí, a cada 100 quilômetros ele emite 25 quilos de CO2, um veículo a gasolina, a gente está falando no etanol a 2,5 kg. Então a diferença 10%. É muito... 10%. A diferença é muito grande, tá? É muito grande, sim. Exatamente. E aí a gente vai para o terceiro aspecto, né, que para mim também é um aspecto que é extremamente importante, que é o aspecto social, né? O etanol, ele é um combustível que ele tem uma história muito longa no Brasil. Desde o tempo dos holandeses lá, né? Que acabaram trazendo a cana para cá. Desde a época da década de 80, com o Proálcool, 147, que foi o primeiro carro. 147. Exatamente. Então, assim, e isso veio desenvolvendo, essa tecnologia veio desenvolvendo, os motores hoje, né, funcionam muito bem. Tudo flex, hoje, praticamente, né? Produzido, né? Exatamente. No Brasil não se produz outra coisa. Exatamente. Só que isso se tornou uma grande cadeia. Né? Essa questão dessa matriz energética etanol, ela se tornou uma grande cadeia no Brasil. Então você tem várias famílias, várias pessoas que dependem desse mercado, dessa cadeia. Né? Imagine quantas pessoas trabalham hoje dentro de uma usina média. Nossa! Uma usina de 1 milhão de toneladas, alguma coisa. São 2.000, 3.000 pessoas, né? Muita gente. Isso que a gente está falando dos diretos. Sim, só dentro do cara direto, exatamente. Diretos, imagina o cara diretamente. Que fornece a marmita, o cara que fornece, enfim, o cara que é o mecânico, o cabeleireiro, sorvetes, o restaurante, bom, tudo isso. Né? E até nessas andanças nossas aí, né, Mário, que a gente tem, você consegue ver, né, que existem cidades, né, que praticamente elas se desenvolvem ao redor da usina, né, pelo trabalho do solteiro. Então, assim, o papel nosso, né, na GTS, de trabalhar, de criar essa campanha, de ter uma equipe, né, voltada com abastecimento 100% de etanol, a gente tem todos esses ganhos, né? Esse ganho econômico, em primeiro lugar, o ganho do meio ambiente, que infinitamente é superior a maioria dos combustíveis que tem aí no mercado, e o que a gente estava discutindo aí, que é um ganho muito grande, que é o ganho social. Exato, Léo. Nesse assunto, eu estava lendo esses dias na internet, para cada emprego direto numa usina, geram-se 3 indiretos. Então, 3 você vê o desenvolvimento em torno da comunidade, né, da usina que você estava falando.
E achei super interessante também, Léo, essa comparação que a gente está fazendo sobre o combustível, né, o etanol, o biocombustível, e a diferença, né, a maior sustentabilidade do etanol em relação a combustível fóssil. Mas às vezes um tema que o pessoal esquece também, ou às vezes é um paradigma mesmo, a questão dos carros elétricos, né? O pessoal acha que carro elétrico é mais limpo. Está uma coisa interessante para nós conversarmos. É um mito, né? Nós estamos conversando aqui e às vezes o nosso Agrocast vai chegar a pessoas que provavelmente não estão tão acostumadas ao campo, né? São pessoas mais urbanas e que, enfim, recebem determinadas informações e que às vezes sabemos que não procedem, né? Então essa discussão do carro elétrico, quando a gente está andando num carro elétrico na cidade, será que nós estamos realmente contribuindo mais para o nosso planeta? Será que estamos fazendo alguma coisa nesse sentido? Vamos falar sobre isso. Eu achei bastante interessante, Rafa. Isso é interessante. O pessoal só olha, às vezes, a emissão na hora que está dirigindo. Mas existe toda uma cadeia por trás, né? Eu falo assim que o carro elétrico, ele já começa com uma dívida ambiental. A hora que a gente compra o carro, o automóvel... Já está pagando coisa que já gastou. Já está uma dívida ambiental lá atrás, de água, né? Lá antes e depois, né? Porque o que você vai fazer com aquela bateria? Exatamente. Esse é um assunto legal, né? É um assunto assim, eu sou um entusiasta, né, com relação a carro, gosto muito, né? Crio muitas discussões quando fala essa rodinha. Sei que é colecionador de carros antigos, já teve um Chevette bola, 83. Chevette álcool, né? Então, desde aquela época. Já naquela época esse cara já estava, né? Gosto bastante, mas é um assunto legal porque, né, eu acho que faz parte aí do nosso trabalho, né, colocar também todas as informações que são importantes, né? E hoje nós estamos vindo, que nem a gente começou falando, né? A gente falou do projeto Pro Álcool, né? Depois que começou a vir com relação à injeção eletrônica, que começou a melhorar muito a questão do combustível, principalmente na partida de manhã, que tinha aquela reclamação antigamente, né, nos carros mais carburados. Quando veio a injeção eletrônica, isso melhorou. Veio o Flex. Né? Vieram as novas bombas. Né? E agora, uma coisa que, assim, que a gente vê que, né, com todo respeito a quem tem carro elétrico, né, é um nicho de mercado, é um carro, né, é legal, né, faz sentido, sim, mas ele não é o menos poluente. Hoje, o carro menos poluente, ele é o híbrido Flex. Híbrido Flex. Lógico, utilizando etanol. Utilizando etanol. Ele é o híbrido Flex. Tá? Por que ele hoje ele é o mais eficiente, né? Porque ele usa um combustível renovável, tá? Esse combustível renovável, ele consegue ter uma emissão de CO2 aí muito menor que qualquer outro, só que aquela diferençazinha que tinha antigamente de consumo de combustível de um álcool para gasolina, quando ele vira o híbrido, essa diferença ela diminui bastante, ela se torna até quase irrelevante. Claro. Tá? E a bateria do carro híbrido ela é muito menor que uma bateria de um carro 100% elétrico. Então, olha que legal, é uma tecnologia, né? Que ela é brasileira e ela consegue, gente, isso aí, a gente tinha que exportar isso. Né? Já está começando, né? Está começando já. Porque assim, é uma coisa que a gente consegue mudar de uma maneira até rápida e barata a matriz energética do planeta inteiro. É verdade. Nossa. E nós temos hoje não só derivados de cana, nós temos o etanol de milho, que está crescendo muito. Nós estamos hoje praticamente com 2 safras de milho no Brasil. A tecnologia, turma, está permitindo você fazer 2 safras de milho por ano. É fantástico, né? Esse país é realmente fantástico com tecnologia e, portanto, cada vez mais nós podemos ter realmente esse suporte. Agora, quando a gente ouve falar um pouquinho, na Europa, porque não sei o quê, vou dar um exemplo da Inglaterra. Eu, como europeu, né, vivi muitos anos por lá e muitos momentos que o sul da Europa tem muito pouca água. Então você acaba não tendo energia hídrica, né? Então tem um pouco de energia eólica e etc. Mas se usam muito centrais a carvão ainda. Então é muito interessante, né? Você chega no posto e vai colocar energia no seu carro elétrico que antes você teve que queimar carvão para produzir ou centrais a diesel, teve que acabar queimando diesel
para produzir energia, para você gastar menos dinheiro e achar que está despoluindo o planeta. É realmente algo que não faz muito sentido, né? Então, Exato. acho que nós estarmos nessa pegada de trabalhar etanol, nessa campanha de Vai de Etanol, eu acho que é importante para o planeta, é sequestro de carbono, é ajuda aos nossos clientes, aos nossos parceiros e ajuda ao nosso meio ambiente, é sustentabilidade pura para o futuro, né? E é legal que você tocou nesse assunto, porque é uma coisa que eu sempre, né, a gente fica pensando, poxa, por que não tem uma termoelétrica movida a etanol, então? Que seria uma questão de você consiga ter essa energia, né, essa energia renovável movida a etanol. Até porque existem, né, as próprias usinas, elas produzem energia. Sim, mas, já, né? E aí uma notícia legal, acho que foi na semana passada que eu li, parece que em Juiz de Fora se abriu a primeira termoelétrica movida a etanol. Excelente notícia. Quem sabe é a primeira de muitas, né? A primeira de Quem sabe é a primeira porque de assim, muitas. consegue trazer bastante, né, toda essa questão de sustentabilidade, tudo que a gente discutiu aqui agora, né, e fazendo energia aí mais limpa e barata. Maravilha, para você que está nos assistindo e que nos acompanha nas redes sociais, veja como é interessante a gente ouvir outras impressões sobre alguém que conhece tão bem o segmento como são aqui esses nossos dois convidados. E como estávamos falando da campanha, da nossa adesão à campanha Vai de Etanol, nada mais do que passarmos alguns dos vídeos que foram feitos da nossa campanha Vai de Etanol, e gostaria muito que vocês assistissem a um dos vídeos interessantes para ver como realmente é a abrangência desse nosso projeto a nível de empregos, a nível de pessoas, enfim. Vamos ouvir um pouco um dos nossos vídeos da campanha Vai de Etanol? O etanol é mais que um combustível. É a energia que impulsiona não apenas nossos veículos, mas também nossas comunidades e o nosso futuro. Meu nome é Genival Bento dos Santos. Eu nasci na cidade de Frecheiras. Eu cresci no setor canavieiro, até porque meus pais viviam disso e era neles que eu me espelhava. Naquela época, vivíamos outra realidade. Comecei logo cedo a trabalhar no corte de cana para ajudar meus pais nas despesas de casa. Depois de alguns anos de trabalho duro, virei ajudante de máquina. Através da minha dedicação, fui promovido a trabalhar agora como tratorista. E trabalhei 6 anos como tratorista. Depois fui promovido a motorista com muita dedicação. E com 31 anos eu fui promovido, 6 anos depois, a chefe do transporte e do carregamento da usina. Então eu fui motivado pela expectativa de sonhos, né? Eu via muitas pessoas contar histórias que superaram as diversidades, não tratando os tratos e a vida rural como pejorativo, pois é a minha base, mas obviamente pensando em uma vida melhor, dar algo melhor aos meus filhos. Então esse sonho foi despertado em ver alguns amigos que viveram como eu vivia e galgaram uma vida melhor. Foi através do setor canavieiro que criei meus filhos, tive a minha educação, pois foi de lá que eu comecei a estudar e hoje nós vivemos uma outra realidade, sem esquecer de onde saímos, das nossas raízes. Então o avanço, o crescimento, a visão da oportunidade no crescimento do setor canavieiro na minha vida é tudo. Hoje eu sirvo de inspiração para muitas pessoas, é o que eu ouço, é o que eu escuto por conta desta oportunidade que o setor canavieiro me proporciona. Junte-se a nós na construção de um futuro próspero. Faça a opção por uma fonte sustentável e contribua para um futuro de crescimento e prosperidade. Juntos, somos agentes de mudança. Bom, agora que assistimos a um belo depoimento de umas pessoas importantes neste segmento do etanol, uma vida fantástica, né? Uma história muito legal, eu acho que estamos no momento também de entender, como eu perguntei ao Léo, o que é que a equipe do Léo, em que é que a equipe do Léo colabora para a sustentabilidade dentro da GTS e para o programa do Vai de Etanol. Agora é o momento de perguntar ao Rafa, como nosso gerente de P&D e técnico, o que é que nós, como empresa, estamos fazendo em relação à sustentabilidade, em relação ao desenvolvimento do etanol.
Conta-nos aí um pouco, Rafa. Oh, com certeza, Mário. E só reforçando também, esse vídeo, né, ele é apenas um episódio de vários vídeos que a gente vê nas redes sociais, né? Até fica o convite aí pro pessoal acessar as redes lá, gente, é legal. E assistirem, né, os outros vídeos. É verdade, temos vídeos muito legais, assistam, que é muito bacana. Valeu, essa Rafa. campanha foi um grande sucesso aí nas redes sociais, né? Tem vídeo aí que passou de 100 mil visualizações, então show de bola, a campanha foi show. Foi show mesmo, legal. Show mesmo, beleza. E em relação à sua pergunta, Mário, eu sempre, assim como no primeiro episódio que a gente falou de algum dos programas, um pouquinho do nosso manejo. Perfeito. É difícil na GTS escolher um programa ou uma tecnologia para pegar ela para falar de sustentabilidade, concordo. Mas assim, um exemplo clássico que encaixa muito nesse tema é uma solução nossa, que é o activador. A gente usa bastante na cultura da cana-de-açúcar, né? É um activador, nos fala sobre isso. Activador, a gente tem, por exemplo, em outros mercados também, que a gente atua forte com o Canopy, uma outra solução, né? O Canopy. A gente usa muito em culturas de HF, né? Para além de cana também? Além de cana, exatamente. Então, assim, a gente já consegue abranger todos os mercados de uma forma muito sustentável, né? E pegando só esses dois exemplos, né? De tudo que a gente tem, tanto o activador quanto o Canopy, né, Léo? Eles têm o selo IBD, ou seja, eles são aprovados, né, para insumo orgânico. Então, toda a composição ali, a origem daquele material, ela é orgânica, né? Justamente por isso tem o selo. Então tem toda uma pegada ambiental. E isso traz diversos benefícios na hora que a gente está tratando ali a cana, o morango, o alface, enfim, qualquer cultura que a gente trabalha. Fala um pouquinho mais sobre esse activador aí na cana. Legal. Como é que ele é feito? Como é que isso funciona melhor? Isso é bem bacana. Hoje, para quem não está habituado tanto com cana-de-açúcar, né, tem um manejo que o pessoal faz, que é a aplicação de vinhaça, né? Antigamente essa vinhaça era aplicada em área total e... Com aspersão, né? Com aspersão, 300 canhões, metros cúbicos. Exato, exatamente. Então hoje as usinas, né, e alguns fornecedores aí de cana já otimizaram esse manejo e começam a aplicar a vinhaça localizada, né? Localizada ali na linha onde está a cana mesmo, né, plantada. E reduziu muito o volume, então a gente conseguiu entrar com o ativador nesse manejo, Mário, no manejo da vinhaça. Então o ativador a gente aplica em torno de 10, 12, 17 quilos, depende do ativador que a gente tem, né? Sim, que é uma linha, né? Exato, é uma família de soluções, né? E então a gente aproveita essa aplicação da vinhaça, isso reduz muito o custo operacional, né? Eu acho que é um dos grandes segredos dessa redução do custo operacional, né? Exato. Que também tem muito a ver com sustentabilidade. Com certeza, é menos combustível, é menos tempo. Exatamente. Que você gasta, ele se aproveita, né? Então, e ele tem uma sinergia muito grande, Mário, entre a vinhaça e o solo, que vai cair essa aplicação. Então, a gente tem uma tecnologia dentro do activador, dentro do Canopy, que a gente chama de GTEC, né? É a GTEC Zeta. E essa GTEC Zeta, ela provém são moléculas, né? Um composto ali de moléculas, e elas provêm de origem natural. Então, você tem todo um benefício. Eu falo assim que as soluções, né, que tem a GTEC Zeta, que nem eu comentei o caso do activador aqui do Canopy, a gente consegue trabalhar fisicamente, tem benefícios físicos, biológicos e químicos para o solo. No solo. No solo, exatamente. Então, para a planta também, né? Isso falando de solo. Então você consegue ter uma interação com os nutrientes que estão ali no solo. Então, por exemplo, os solos brasileiros, eles têm uma tendência muito grande a fixar o fósforo, né? Nos colóides do solo. Então esse fósforo fica, entre aspas, ali perdido. Fica bloqueado, né? Bloqueado, exatamente. Então, quando você pega esse fósforo bloqueado, tem duas frações, a lábio e a não lábio, né? A lábio você consegue ainda trazer de volta para a solução do solo e a planta consegue absorver. E a hora que a gente trabalha com o ativador, a gente consegue ter essa interação, você consegue ajustar ali, regular um pouco a questão da CTC, o próprio pH da região que está sendo aplicada, né? Logicamente onde cai ali o ativador. Então você tem essa melhora no solo e você consegue trazer fósforo, você evita a lixiviação de potássio, de outros micronutrientes catiônicos, né, com cargas positivas. Então você tem todo um benefício a nível nutricional no solo, fora a questão de microbiota, né? Como eu falei, o ativador, ele tem o selo IBD, é um material orgânico, digamos assim, então ele serve de alimento para os micro-organismos que estão ali. Então você acaba desenvolvendo todo o microbiota. Contribuindo para a melhoria do solo e sustentabilidade, né? Exato, e aí tem todo um efeito no sistema radicular da cana, né?
Perfeito, Rafa. Além disso, temos outras coisas que eu gostaria que tu focasse no sentido de ajudar a sustentabilidade. Nós sabemos as nossas tecnologias, como elas são importantes, né? Sobretudo aí nesse caso o ativador especificamente, para além das outras. Esse a nível de solo, ele vai ajudar bastante, vai ajudar a melhorar a matéria orgânica, então vai ajudar a retenção de nutrientes, água, enfim, são tudo coisas extremamente importantes. Mas há um ponto que eu acho que podemos focar também, que é sobre o que ele provoca na planta, a proteção, a resistência, em que é que isso ajuda também mais ao nível do meio ambiente, Rafa? Legal, Mário, essa é uma excelente pergunta. A tecnologia que está presente no ativador, né, que é a GTEC Zeta, ela tem essa atuação toda no solo, que nem eu comentei, mas ela atua também dentro da planta. Não só na cana, né, mas em qualquer cultura, qualquer planta. A GTEC Zeta consegue fornecer alguns estímulos fisiológicos, né, uma bioestimulação, e você acaba fortalecendo a parede celular da planta. Então, você, por exemplo, aumenta a turgidez, né, você retém mais água dentro da célula. Com isso, as reações metabólicas, as reações químicas, elas são estimuladas, intensificadas, a planta acaba ficando mais resistente e, assim, um efeito em cadeia positivo, né? A planta mais resistente, ela absorve, ela fica com o metabolismo mais ativo, ela absorve mais água, mais nutriente. E uma planta bem nutrida e bem protegida, bem estruturada, eu sempre falo que ela diminui, né, a porta de entrada para doenças, para patógenos e, consequentemente, com isso, você diminui a dependência, a utilização, às vezes, de determinada situação de um produto químico, né? Perfeito. Então, o que contribui também de uma forma extremamente interessante para a sustentabilidade, né? Diminuição de aplicação de moléculas químicas que demoram a degradar, né? E não é à toa que é o programa de maior sucesso da GTS, né? Então, é o nosso ativador. A GTS foi pioneira nesse manejo de... Exatamente. É verdade. Eu estou lembrando disso há uns anos atrás, que nós estávamos exatamente visitando uma usina e fomos a campo e nós vimos uma aplicação de vinhaça localizada. E quando vimos a vinhaça localizada, entendendo o que é a vinhaça, os componentes da vinhaça, da importância que ela leva de matéria orgânica, que ela leva de potássio, que leva de alguns nutrientes, leva leveduras, então são coisas interessantes, né, para o desenvolvimento da microfauna e da microflora, para além de levar nutrientes. Nós começamos a ver que alguém estava enriquecendo com nitrogênio ou estava enriquecendo com outra coisa. E quando nós olhamos para aquela vinhaça, dizemos, nossa, a vinhaça tem determinadas características e nós, conhecendo as nossas tecnologias, dizemos, de repente a gente poderia desenvolver alguma coisa para ativar essa vinhaça. E daí veio o nome ativador, inclusive, né, com o K, que foi algo interessante, que naquela hora nos apareceu como sendo um nome bacana para aquele programa. E realmente, como o Léo disse, são milhares de hectares já hoje. Sabemos que a nível de usinas, cada vez mais, estamos passando por um período conturbado no mundo, nós estamos com mudanças geopolíticas muito importantes, nós estamos com problemas de fornecimento de grandes matérias-primas do mundo, sabemos o que é que está acontecendo lá nos países de leste, que são grandes produtores e fornecedores de matéria-prima, estamos falando de potássio, estamos falando de nitrogênio. Cara, e quanto mais nós consigamos internamente no Brasil, utilizando recursos naturais, poder fornecer o que é necessário para a cana, para o seu desenvolvimento e assim contribuirmos para a sustentabilidade do planeta, ao mesmo tempo, eu acho que é bastante interessante. E o ativador realmente cumpre perfeitamente esse papel, para além de ainda ser aprovado para ser trabalhado para a produção de açúcar orgânico. Né? Então, ele é aprovado pelo IBD, inclusive, para açúcar de exportação para vários países, que vários países têm várias regulamentações para poder realmente receber açúcar orgânico. Então, não é tão simples. Né? E é um programa, Mário, que nem o Rafael estava explicando muito bem, que cada safra que passa, ele surpreende nos resultados. Sem dúvida. Cada safra que a gente vai estar tendo, eu lembro que a gente vai na usina, a gente esperava tanto, rapaz, era 2 tantos. Eu falei, gente, aonde a gente vai parar, cara? Inclusive, quanto mais seco veio o inverno aqui no Centro-Sul, né? Quanto maior são os problemas de estresse hídrico, mais o ativador ainda demonstra as suas vantagens, né? Porque ele faz aquele estímulo de raiz e a raiz vai mais fundo e a água, à medida que está indo embora, nós conseguimos... E assim, Mário, mais, né? Eu acho que o importante, o Rafa do P&D, mas que pode também nos ajudar isso, mas é uma observação, né, que nós temos aí do pessoal comercial, que a cada ano que se utiliza,
você melhora aquelas características, né? Tanto aquela fisiologia de solo, você vai sempre melhorando, e por isso que vai nos surpreendendo com relação aos resultados. Você vai construindo, né? Você vai trabalhando. Exatamente, é um manejo, né? É um manejo, não é só totalmente sustentável, né? E ajudando, por exemplo, a poupar na área da aplicação de fósforo, por exemplo, porque ele aproveita melhor o fósforo que está ali, o fósforo solúvel que é aplicado. Enfim, então acho que é realmente bastante interessante, né, essa história do ativador, e entra muito bem dentro do tema de hoje, que é a sustentabilidade. Sim. E como a GTS tem contribuído bastante para a sustentabilidade em todos os setores. Hoje estamos falando especificamente de cana-de-açúcar, estamos falando de etanol, é algo que é brasileiro, cara, é algo, por isso nós estamos de verde, cara, é Brasil, cara, então eu tenho muito orgulho, eu não sou brasileiro, estou aqui há muitos anos, mas eu tenho orgulho em estar de verde, porque além disso eu sou do Palmeiras e também o meu time lá em Portugal é verde, então está tudo certo, mas realmente, fora de brincadeira, sou apaixonado e acho que o Brasil realmente tem uma forma fantástica de poder evoluir, apaixonante, vamos dizer assim. Bom, infelizmente o tempo não nos permite estar aqui, podíamos ficar aqui durante horas conversando, né? Tem tanta coisa boa para conversar sobre esse tema, mas o tempo também não é, e além disso, nós também, as pessoas às vezes também têm as suas outras prioridades. E aí eu gostaria de, já caminhando para o final, tentar entender um pouquinho de vocês o futuro, né? Legal. Como é que vocês enxergam o futuro? Como é que vocês enxergam o futuro do etanol? Como é que vocês enxergam o futuro do setor sucroenergético, da sustentabilidade que esse setor tem e como nós vamos estar inseridos nisso? Então, não sei, Léo, Rafa... Eu acho, uma coisa que o Rafa estava falando, né? E também trazendo alguns dados aí que a gente vai colhendo de internet, né, entendendo aí de sites aí extremamente responsáveis com relação a dados, né, mas uma coisa que você falou, Rafa, que é muito legal, principalmente quando a gente falou de ativador, né, hoje nós estamos numa tendência, né, de cada ano que passa, né, eu brinco, né? Já faz uns 5, 6 anos que é ano atípico, né? Então cada ano está sendo um ano atípico. Todos os safras são atípicos. Exatamente. Eu tenho umas 40 no mínimo, Léo. Eu não tive duas iguais. Então... E aí por isso que é importante, né? Todas as tecnologias, né? Para cada vez que a gente... Não adianta, cada vez a gente precisa melhorar. Né? O custo, né, não é só eu trazer um custo, trabalhar de uma maneira barata, não. O custo ele é por produtividade. Então, quanto maior a produtividade, menor, né, o nosso custo. Retorno sobre investimento. Exatamente. Agora, um importante, né, trazendo esse link aí com relação à sustentabilidade, tá aí um dado que a gente estava falando. Hoje nós estamos vindo muito nessa linha, né, tanto na fisiologia de planta, principalmente a GTS, uma das pioneiras nessa tecnologia, né, trazendo também essa linha de biológico também que está vindo bastante. Sim. Tá? Só para vocês terem um dado. Quando a gente comecei a falar no início lá de um carro híbrido flex, e se a gente tem um trabalho todo desse, né, de biológicos, trabalho em fisiologia, que nós alcançamos várias produtividades, né, batemos recordes e recordes e recordes, nós estamos chegando num ponto que aquela diferença de CO2, ela começa a ser até negativa. Isso é interessante. O que quer dizer? Né, tudo aquilo que eu estou produzindo de CO2 em toda a cadeia é muito menor de tudo aquilo que eu estou recuperando, né, que a cadeia inteira retira da atmosfera. O setor sucroenergético ele tem um papel extremamente importante de sequestrar, né, todo esse CO2, né, que aí faz tempo que a gente tem essa poluição, né, com carros, com fábricas, com tudo isso. E por isso que é um setor que eu falo, né? A gente tem que estar na vanguarda mesmo, a gente tem que ter investimento. Aí é um apelo que eu faço aí aos quem está nos assistindo, né? Utilizem o etanol, porque sim, é o combustível do futuro. Né? O Brasil ele é um país do futebol, é o país do carnaval e é o país do etanol também. E da caipirinha, não esqueçam também, porque ajuda a consumir etanol, ajuda a consumir também, não esqueçam da caipirinha, é também importante, porque tem açúcar, tem cachaça e para isso nós precisamos de cana, né, Léo? Exatamente. Perfeito. E tu, Rafa, o que é que tu dirias para nós? Eu sou da mesma opinião do Léo também, mas... Das caipirinhas ou no do etanol? De tudo. De tudo. Ah, tá bom, aí perfeito. Tudo que a gente falou aqui faz muito sentido. Eu também acho que não é mais uma tendência, né? Já virou uma realidade e é um caminho sem volta.
Aí a questão da própria população, a gente ter essa consciência em tudo que a gente conversou, né, de sustentabilidade e tudo mais. E se a gente for pensar em todos os combustíveis que a gente já discutiu, sem dúvida, assim, o etanol é disparado a opção mais sustentável, né? Então eu acredito que mais agora a gente ter a consciência de saber o que fazer e fazer a coisa certa, né? Utilizar o etanol no nosso dia a dia, que a gente sabe que é inúmeras vantagens, como a gente já veio conversando aí nesse podcast, né? Maravilha, senhores. Agradeço demais. Como vocês ouviram, você vai ter coragem de amanhã chegar no posto e pedir para colocar gasolina? Eu não vou. Eu não coloquei. Nós não vamos colocar gasolina e no fim de semana, antes do churrasco, vamos tomar a nossa caipirinha, né, com uma boa cachaça aqui do Brasil. Bom, vimos hoje o que a GTS contribui para a sustentabilidade do planeta. É evidente que nós internamente na nossa indústria utilizamos bastantes matérias-primas sustentáveis, de origem orgânica, e queremos retornar isso para o planeta. Nós temos realmente uma responsabilidade muito grande dentro da GTS, faz parte da nossa missão. Sim. Trabalharmos sustentabilidade, desde a nossa frota que trabalha etanol, desde todo o trabalho que nós fazemos a nível de solo, a nível de planta, para diminuir a utilização ou a necessidade de utilizar produtos químicos. Também estamos contribuindo, né, para produzir os produtos químicos. Nós vamos utilizar também combustíveis. Vimos também que a história do carro elétrico não é aquela coisa que às vezes a gente pensa que é. Vimos aqui que o híbrido, etanol, é talvez uma das melhores opções e, portanto, eu amanhã já vou ali no posto, seja qual for, eu vou pedir etanol. Vamos encher com etanol. Então, turma, antes de terminarmos, gostaria que vocês entendessem que realmente a GTS estamos juntos nessa batalha, estamos juntos nessa pegada de sustentabilidade, estamos juntos nessa nossa na campanha Vai de Etanol, junto com muitas outras empresas, trabalhando a sustentabilidade do planeta, e que essa campanha saia do Brasil e vá para fora. Nós sabemos que na Índia já estão começando também a evoluir bastante sobre a utilização de etanol nas suas frotas e, portanto, isso é algo extraordinário saber que nós, na GTS, estamos participando de algo que vai ficar na história, né? Então vai ficar na história todo esse trabalho que nós estamos fazendo internamente e ajudando os nossos clientes a trabalharem com mais sustentabilidade. Bom, não me resta nada mais agora do que agradecer muito ao Rafa de novo pela tua presença, foi um papo muito bacana, como sempre. Teríamos muito mais outras histórias para contar, infelizmente o tempo não nos permite. Léo, obrigado por ter participado hoje, trazendo a sua experiência. Você que é o cara que manja lá do Chevette, manja do 147, sabe tudo, cara, sabe tudo. Eu nem tinha chegado no Brasil, eu já tinha o 147 etanol. Comecei com 127 lá na minha terra, lá não tinha 147, mas não era etanol, era gasolina, infelizmente. Bom, então obrigado, Mário, obrigado, Léo. Agradeço toda a equipe da GTS aí pelo convite de fazer parte aqui de mais um episódio. E fica o convite para o pessoal acessar, quem não assistiu o episódio anterior, e ficar de olho que com certeza vem episódios bons aí pela frente. Obrigado mais uma vez, pessoal. Obrigado, Mário, né? Obrigado, Rafa, também por estar aí junto, né? Novamente, repito, é uma honra estar aqui com vocês aí, né, falando. Espero estar em outros episódios também, porque é bem legal, é um negócio diferente, né? Bacana pra caramba. Mas espero a gente estar contribuindo aí com vocês, aí com todo mundo, tá bom? Valeu, obrigado. Legal. Então, vimos como as soluções GTS, tivemos 2 belos convidados que nos trouxeram bastantes informações, falámos sobre a inovação e a sustentabilidade dentro da GTS e como isso passa para os nossos clientes e estamos finalizando. Eu gostaria muito de lembrar para vocês acompanharem o nosso site www.gtsdocampo.com.br, que nos acompanhem nas redes sociais, Instagram, LinkedIn, YouTube, ok? Façam lá um joinha para nós, partilhem com todo mundo. Se nos quiserem mandar sugestões, se nos quiserem enviar perguntas, coloquem nos comentários, teremos o maior prazer em vos poder, responder e assim auxiliar todo mundo na sustentabilidade.
Em breve teremos um novo episódio, já deixo aqui a chamada para o novo episódio, vai ter com certeza novos convidados, vamos abordar temas importantes sobre várias culturas, vamos falar muito de inovação tecnológica e vamos continuar falando de como inovar, aumentar as produtividades de uma forma sustentável. Agradeço a vossa audiência e até breve.